tortéi e massa ao molho, que eu não sei porque colocaram massa. E então, dia 14, vamos vender, vamos julgar e participar, né? O pessoal ali são os trabalhadores, mas a gente sempre divulga. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós sempre lembramos que qualquer dúvida que tenha, procurar um dos trabalhadores para tentar sanar essa dúvida, para resolver, né? Para sair daqui o mais tranquilo possível. E nós sempre lembramos que o Espiritismo ele não cobra nada. Ele é gratuito. Nós vendemos clube, o jantar, mas a doutrina ela é gratuita. Então nós vamos fazer uma prece, iniciando nesse momento, pedindo a Deus que derrame sobre nós as suas bênçãos e que possamos estar sensíveis ao chegar em nossos corações. Que o momento em que aqui estamos seja de muita seriedade e responsabilidade, para que consigamos estabelecer em nós pessoas novas, iluminados pelos raios emanados do Mestre Jesus, mas conscientes das responsabilidades que temos em nos fazermos luz, de acordo com nossas próprias possibilidades. Muito obrigado, Pai, e que assim seja. Que assim seja. Então nós vamos nessa tarde, como tema, né, a gente propôs estudar um pouquinho sobre o Brasil, pátria do Evangelho, que hoje é comemoração da independência do Brasil. E é importante, enquanto estudantes, trabalhadores da doutrina espírita, que façamos essas reflexões acerca do Brasil como pátria do Evangelho. Normalmente, nós buscamos sempre à frente, é sempre para o futuro. Nós esperamos um mundo de regeneração, nós esperamos que o Brasil se torne a pátria do Evangelho. Quando, na verdade, segundo o Espírito Humberto de Campos, o Brasil é a pátria do Evangelho, não se transformará na pátria do Evangelho. Já o é. Desde que Jesus, com a espiritualidade que organiza os trabalhos na Terra, aqui esteve, mais ou menos pelo que narra o Espírito na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, há 800 anos atrás, 900 anos atrás, aqui esteve. Naquele momento se estabeleceu a pátria do Evangelho. E apesar de toda essa bagunça que aparentemente nós verificamos e estamos imersos, e somos bagunceiros também, né? Estamos na pátria do Evangelho. E por mais que nos pareça às vezes que não tem solução, que está realmente complicado, estamos na pátria do Evangelho. No coração do mundo. Tem um trechinho do texto que eu vou ler aqui, são só 10 páginas, tá? Pra gente entender um pouquinho o que eu falei. Um parágrafo de Humberto que ele diz assim: brasileiros, deixemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandecemos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Isso aqui é fantástico, né? Acima de tudo, todas as realizações estarão na mão de Jesus.
O poder dos homens é transitório. Todos caem. Ao longo da história da humanidade, todos os ditadores, presidentes, líderes, chefes de religiões, de países, de seitas, eles caíram. Eles ficaram, e os nomes constam nos livros de história. Mas Jesus permanece, Jesus dividiu a história como nós temos hoje. Tamanho significado. Nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar, sempre com a educação e com a fé realizadora, ao encontro do Brasil na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Então, Humberto de Campos, nesse parágrafo, ele já disserta acerca do Brasil e acerca da nossa responsabilidade, quando ele nos diz aqui, marchar com educação e fé. Então nós temos que acreditar, nós temos que nos educar, nós temos que nos melhorar, nós temos que fazer a nossa parte. Porque nós queremos um mundo melhor, mas nós não nos tornamos pessoas melhores. Estamos aguardando que alguém o faça. Ninguém fará. Semana passada eu li uma frase muito interessante que ela dizia: acredite em milagres, mas não dependa deles. Que é a fé sem obras. Não adianta eu ter fé, mas eu não fazer por merecer o milagre ou a certeza daquela fé. Então precisamos, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos do mundo, levantar essa bandeira de amor, de caridade, de fé e seguir nesse caminho. Apesar das adversidades que nos encontramos, e não é privilégio do Brasil a adversidade, o mundo está em situações adversas, os países estão buscando uma estabilidade fora daquilo que tem que ser realmente, são os conceitos morais, éticos, de cidadania. Se busca uma estabilidade política, econômica, quando na verdade a função do Brasil não é esta. A função do Brasil é transmitir ao mundo uma estabilidade espiritual. E quando se fala, os espíritos nos falam, né, no Brasil como pátria do Evangelho, nós já pensamos num país luminoso, cheio de santos, né? Todo mundo pregando, amando, recebendo bem as pessoas. Mas na verdade não é isso. Não é essa a função do Evangelho. A função do Evangelho é educar, é amar, é tolerar, é perdoar, é viver com as diferenças. Então o nosso ego, e aí entra o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos faz pensar que estando na pátria do Evangelho nós devamos ser melhor do que os outros. Ser mais iluminados. Dois problemas. O primeiro é que nós não fizemos por merecer a iluminação. E o segundo é que não é isso. O Brasil não é uma vitrine de santos, de benfeitores. O Brasil é um hospital. Quando Jesus, segundo o Espírito, transplantou a árvore do seu evangelho, né, de modo simbólico, na pátria do Cruzeiro do Sul, o objetivo não era trazer iluminação, era trazer amor, tolerância, igualdade. Era esse o objetivo. Porque a sua mensagem havia sido de tal modo distorcida com o surgimento do cristianismo e das igrejas, que ele resolveu tirar da onde nasceu a sua mensagem, do Oriente, e transplantar para uma terra nova, com novas ideias, novas propostas, projetos de iluminação, de amor, de paz. E o que Jesus tão bem fez na vida dele? Quem é que me ajuda? O que Jesus fez enquanto passou aqui? Aqueles 3 anos de pregação que foram eternos, né? O que ele fez
bem assim. Quem é que me ajuda aí? Amor. Amou. O que mais que ele fez? Quem é que ele amou? Ele amou. Mas quem ele amou? Os pobres. Quem mais? Tem mais. Quem mais? As pessoas que precisavam, que eram necessitados do problema dele, do que ele podia fazer, do amor que ele podia doar. Proporcionar. Quem mais? Quem é mais que Jesus amou? O Evangelho está cheio dessas passagens, né? É. Quem é que Jesus amou? Os estropiados. Ele convivia com aqueles que eram renegados pela sociedade. Ele convivia com as prostitutas. Ele amava, ele tolerava, ele perdoava. Ele ensinava a educação. Foi o que Humberto de Campos falou aqui. A educação e a fé. Foi isso que Jesus ensinou. E isso converge para o amor. Não tem outro caminho. Então foi isso que ele ensinou, mas foi isso que ele viveu. Foi isso que Jesus fez. Ele escolheu um grupo de apóstolos, todos iluminados, né? Anjos. Não, ele pegou pessoas simples. Pescadores, trabalhadores, humildes, ensinou, brigavam, discutiam, discordavam, rompiam, voltavam. Parecia a casa da redenção. Né? Aquele grupo de apóstolos assim, salva as devidas proporções, né? Mas era um auê, né? Porque não concordavam, não entendiam. Mas o Jesus está falando isso. Foram esses que ele escolheu. Ele como mentor, guia espiritual, governador espiritual do planeta, ele poderia ter escolhido um grupo de escola, né? Escolher os melhores para a gente divulgar isso aí rápido, mas daí não teria graça. Não teria aprendizado, não teria educação, não teria exercício de fé, de coragem. Então ele conviveu com esses, ele escolheu esses para viver. E aí eu não sei por que nós, dentro do nosso orgulho, da nossa vaidade, acreditamos que a pátria do Evangelho vai ser um lar de pessoas abençoadas. Não. Com quem é que Jesus conviveu? Com esses. Quem é que ele vai permitir renascer em massa na pátria do Evangelho? Esses que precisam do Evangelho. É simples, é lógico, é racional. Os que precisam do Evangelho nascerão na pátria do Evangelho. Não que os outros não precisem. Mas uma grande massa se concentra aqui. Por isso que o Brasil, com toda essa diversidade, com todo esse respeito que consegue se ter pela diversidade cultural de outros países, religiões, mesmo nas adversidades, se existe um respeito, não consegue, difícil, sair do lugar. Porque somos, né, todos anjos. Todos merecedores, né, dessa oportunidade de nascer na pátria do Evangelho. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto muito interessante que diz assim, ó, não são aqueles que estão bem que têm necessidade de médico. Jesus estando à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida. Olha quem é que Jesus convida. Os publicanos, que eram mal vistos, porque cobravam os impostos à época, então ninguém gostava deles. Alguns exageravam na cobrança, eram corruptos, mas alguns só cumpriam com o seu dever. Mas não eram bem vistos, eram renegados. Jesus os acolhia, os convidava para jantar. E as pessoas de má vida. Então eles se assentaram à mesa com Jesus. E os fariseus, tendo visto isso, disseram: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo ouvido, porque já conhecia, disse-lhes: não são aqueles que estão bem, mas os doentes que têm necessidade de médico. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e os deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não os orgulhosos que quem creem possuir toda a luz, sem terem necessidade de nada. Então aqui é a mensagem de Jesus, clara.
São os doentes que precisam do remédio. São os doentes que precisam do hospital. Precisam ser acolhidos. Não é à toa que os espíritos nos narram aqui quantidades de outros espíritos que aqui reencarnaram, que tiveram suas vidas voltadas às cruzadas, né? Verdadeiras holocaustos que causaram a vida de outras pessoas em nome de Cristo. Hoje estão aqui, reunidos. E permanecerão. E nós, esse permanecerão, estamos incluídos, tá, gente? Nós não estamos a par desse processo, tipo, todo mundo é devedor, mas nós somos espíritas, estamos bem. Não, nós somos provavelmente grandes causadores desses distúrbios que aconteceram e merecedores de estar aqui hoje, vivenciando o período de turbulência que o Brasil vive. E esses dias eu conversava com um irmão nosso, espírita, né? Enfim, um espírita, e ele muito indignado com a situação política do Brasil e tal. E aí eu disse para ele, não, mas na verdade ele é o reflexo, o presidente, enfim, que ele está revoltado com o presidente, ele é o reflexo do nosso povo, de uma vontade maior coletiva que o escolheu. Isso é democracia. Se queremos uma democracia, temos que respeitar a democracia. Nós, na verdade, nós gostamos da democracia quando o nosso ponto de vista é respeitado. Quando a democracia, o processo democrático diz respeito ao nosso ponto de vista, nós já não gostamos mais da democracia. A democracia começa a ficar sem graça. A democracia são 2 lados, 3 lados, 4 lados, enfim, várias opiniões. E daí ele ficou bravo comigo. Não, porque... Daí me falou algumas coisas assim que não convém a gente repetir. Porque, na verdade, quem votou, quem não votou, está imerso no processo nesse momento. Porque tem um motivo. Se não for assim, não é Jesus que está comandando. Ou nós nascemos aqui, por acaso, cegonha nos derrubou. Vocês acreditam em cegonha? Cegonha não existe, tá, gente? Então ela não nos derruba fora de hora no... caiu lá nos desenhos animados, né? Que eles derrubam o filho de jacaré na casa das aves lá, enfim. Não existe isso. Nós viemos quando tem que vir. O pai, a mãe, o filho, o irmão, a irmã, o primo, o marido, a esposa, são exatamente os que precisamos. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. É na medida ideal. E o sofrimento. Mas eu sou tão bom. E as pessoas que dizem assim, né? A pessoa tão boa, mas sofre, coitada. Se fosse tão boa, não sofria tanto assim, né? Por que não é tão boa? Pode ser que nessa vida esteja um pouco mais reclusa, num corpo um pouco mais pacato, né? Vivendo uma vida mais serena. Mas, como nós não somos uma vida, nós somos um espírito de várias existências, esse bom aí está escondendo, né, um lobo em pele de cordeiro. Lá no fundo tem um monte de coisas que temos a corrigir. E essas coisas, elas vêm à tona. E quando a vida tá tranquila, né, seu Daniel? Que nós estávamos conversando ali. Parece que a gente alinhou tudo, aí vem... A gente sabe todas as respostas, né? Tem uma frase que diz, quando a gente sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. E aí nós temos que começar de novo. Temos que aprender, temos que conviver, temos que exercitar, temos que amar, tolerar. Por isso que o processo, ele não é fácil aqui onde nós estamos. Dentro da família, dentro do trabalho, com os vizinhos, no centro espírita, na igreja católica. E
aonde começa a se tentar, tá? Não vivenciar, mas uma tentativa de viver as coisas de forma mais racional um pouco, o processo começa a ficar mais doloroso ainda. Tem um livro do Rochester que é Bem-aventurados os pobres de espírito, acho que tem aqui na biblioteca, se alguém quiser. Que ele é um livro bem interessante, tem todo o desenrolar da história, e tem uma frase da personagem principal que ficou marcado quando eu li, que ela várias vezes ela questiona o pai. Ela diz assim: pai, por que o senhor me ensinou isso? Era tão bom quando eu não sabia. Era tão bom quando simplesmente eu acreditava em Deus e o céu e o inferno e acabou.